o livro Originais, já leu? Originais. Não. Do Adam Grant. Ele é um professor de Wharton e ele pesquisa sobre essas pessoas que criam coisas, são inovadoras, têm ideias. E tem uma pesquisa que mostra... tem uma pesquisa que mostra... que tem um ponto em comum, tem chances maiores de uma pessoa ganhar um prêmio Nobel dependendo do que ela faz. Ah, é? Aí eles pesquisaram entre 1901 e 2005 e analisaram os vencedores e os seus pares ali de competição. E eles perceberam um padrão, que se você toca um instrumento musical, você tem 2 vezes mais chance de ganhar um prêmio Nobel. Se você faz esculturas ou pintura, você tem 7 vezes mais chance. Bolou. Só que se você escreve contos, poesias, histórias, você tem 12 vezes mais chance de ganhar o prêmio Nobel. E aí quem é ator, mágico ou dançarino tem 22 vezes mais chance. Aí por vários fatores, detalhes. Só que 12 vezes mais chance por uma pessoa que escreve, cria histórias, poesias, e você é um cara que, acabou de falar, você escreveu um universo inteiro, está escrevendo um livro. Como você acha que você desenvolveu, como a gente poderia desenvolver mais a imaginação e criatividade? Porque você é um cara ultra criativo. Acho que é curiosidade, cara. Você não pode perder a sua curiosidade. A tendência que a gente tem hoje em dia, isso sempre foi, mas tá mais evidente hoje em dia, é de a gente se acostumar com as coisas. A gente aceita que as coisas são do jeito que são. Por que meu celular funciona desse jeito? Porque ele é assim, alguém fez, é assim. Por que eu tenho que pegar um avião, pegar uma fila, eu tenho que ir num banco e não sei o quê? Você sempre aceita. A cabeça de um comediante é muito assim, de você olhar como se fosse um turista para as coisas, entendeu? Imagina que eu não sou brasileiro, eu chego no Brasil e acho estranho, cara. Por que as pessoas dão um beijo quando cumprimentam? Por que as pessoas se abraçam? Por que as pessoas são próximas? Então, essa visão de turista você tem que ter com as coisas que são normais para você. Como se você fosse um alienígena. Por que as pessoas andam na rua, que dica boa, olhando pro celular, quando elas deviam estar olhando as coisas absurdas que elas veem, um céu maravilhoso. Então, assim, se você for um alienígena, ou for um turista, ou uma criança, a criança faz pergunta tudo. Fala, por que você colocou água nesse copo aqui? Por que não bebe nesse... Aí você fala, é mesmo, por que eu não bebo aqui direto e eu bebo aqui? Por que você colocou água até aqui e por que você não deixou transbordar? Entendeu? Então, quando você começa a colocar esse e se eu colocar água para transbordar sempre quando eu vou beber água? O que acontece? Eu vou ter que limpar aqui do lado. E se eu, em vez de colocar água, colocar bebida alcoólica? Eu vou ficar embriagado. Então, se eu tomar tudo... Então, com essas perguntas, você começa a criar pequenas histórias. É assim que eu criei. Falei, e se a gente vivesse um mundo sem saber que a gente está jogando alguns jogos... A gente está jogando jogos sem saber. Eu faço parte de um jogo, você faz parte de um jogo. Todo mundo aqui é personagem, é jogador sem saber desses jogos. E que algumas pessoas descobrem isso, querem avisar as outras pessoas, mas ninguém acredita. E pior... Essas pessoas são jogadores principais e o resultado desses jogos vão influenciar a minha vida. Se essa pessoa ganhar ou perder, eu vou ser influenciado. Tá, que jogos são esses? Então, você começa a levantar perguntas e começa a criar na sua cabeça e falar, que jogos são? Joguem pô, é uma brincadeira que eu era criança. Isso vale para tudo. Para criar uma piada é assim. E se eu não soubesse o que é ser pai? E se eu começasse a perguntar para as pessoas o que é ser pai? O que elas iam me responder? E se eu discutisse por que eu tenho que ficar numa fila de banco? Porque eu não posso simplesmente furar a fila. Que as pessoas vão ficar bravas. Mas, sabe? Velhice, juventude. Você começa tudo a questionar. E você começa a colocar proposições. Eu acho que isso é uma coisa que serve para qualquer coisa que você vai fazer. Podcast, a gente estava conversando antes sobre podcast. Uhum. Não sei se eu sou sócio e tal. Ele estava perguntando, o que você acha? Eu falei assim, tenta alguma coisa diferente. Assim. Eu vou fazer um podcast. O que eu posso colocar de coisa minha? Ou então, o que você gostaria de ver no podcast? Você assiste um filme e você fala, pô, mas o que aconteceria se aquele personagem no final tomasse outra decisão? O final seria diferente. Como ele seria?
Aí você já começa a treinar a sua mente para criar histórias na sua cabeça. E eu sempre, desde pequeno, eu criava essas histórias desenhando. Eu assistia Speed Racer, que é um desenho Nossa, que eu era, Speed Racer que era era muito viciado bom. nesse desenho. E eu criava corridas, cara. Às vezes um chegava primeiro, às vezes o outro chegava primeiro, às vezes eu colocava uns obstáculos. Então eu aconselho a todo mundo a deixar a mente muito mais curiosa, cara. Perguntar sempre por que é assim. Ah, mas eu não sei. É o trabalho de um filósofo, né? O filósofo fica pensando em grandes ideias, né? Por que o mundo é assim? Por que o mundo funciona assim? Por que as redes sociais são assim? Então, quando você dá 3 passos para trás e vê sua vida de fora, você tem uma visão muito mais abrangente dela. Porque você está tão enfiado nos seus problemas do dia a dia, cara. Você tem que pagar uma conta, você tem que resolver uma discussão, uma DR com a sua mulher, você tem o seu filho reclamando que ele quer ir no banheiro, papai me limpa, você tem não sei o quê. Isso é o dia a dia, é o cotidiano. Agora, cara, olha que engraçado, cara. Meu filho, ele vai ao banheiro, ele pede para eu não ficar no banheiro quando ele está fazendo cocô, porque ele tem vergonha. No entanto, ele me chama para eu limpar o cocô dele. Ele não tem vergonha de eu passar um papel higiênico na bunda dele, mas ele tem vergonha de eu ficar olhando ele fazendo cocô. Não faz sentido, mas na cabeça dele faz sentido. Então, essas coisas são engraçadas você pensar. Por quê? Aí eu posso criar toda uma história que eu acho que se eu ficar olhando ele não consegue porque ele vai ficar, sabe? Você tem que, por que ele, eu tentar entrar na cabeça da criança, por que ela pensa assim, entendeu? Então, essas coisas que me estimulam a escrever, a fazer podcast, a perguntar as coisas. Todo dia eu estou tendo uma oportunidade de encontrar um especialista em alguma coisa e tirar alguma informação dele, cara. Isso é fantástico para mim.